Vamos lá, capítulo 3. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí, apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Vou ficar aqui até o 6, tá? Vamos lá. Primeiro, quem criou a cobra? Deus. A Bíblia vai falar, versículo 1, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Foi ele que fez. Esse poder de influência da cobra, ela é uma habilidade que Deus deu. Só que até as nossas habilidades na mão da pessoa errada dão ruim. A mulher, ela também é um bicho influente. E ela veio com essa influência de Deus. Eu gosto de falar que a mulher é multiplicadora. Tudo aquilo que você joga pra ela, ela vai te devolver. Multiplicar. Briga, ou você dá uma frustração a ela, você vai ver que ela vai te devolver em amarguras, em rancor. Tudo ela multiplica. Mas também se você der alegrias, ela devolve em sorrisos, em boa vontade e tudo mais. Então a mulher é multiplicadora. Ela tem esse poder de influência, assim como a serpente. Agora eu te digo uma coisa. Volta aqui pro texto porque tem muita coisa pra gente aprender. Olha só. A cobra tal. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A pergunta é: você consegue chegar para alguém que você nunca viu na vida e falar assim, é verdade isso? Não. Você nunca faz isso. Você fala desta forma com alguém que você já tem intimidade. Eu brinco muito com os adolescentes e falo, vocês não fazem as besteiras de vocês com pessoas que vocês não conheçam. Vocês fazem depois que a pessoa já ganhou, ou melhor, já avançou na intimidade com vocês. Por quê? Porque as pessoas que a gente não conhece, a gente tem uma certa... pessoas que a gente não conhece, a gente tem uma certa... um autocontrole de se controlar e não falar e tal. Mas quando a gente já conhece, a gente já chega falando. É disso que eu tô falando. A pessoa chega, a cobra chega pra Eva como se elas fossem amigas. Ou seja, isso me dá a entender que elas não se conheceram naquele momento. Então ela fala, ué, mas não foi assim que Deus disse? E a cobra fica 6 versículos tentando convencer Eva. Pra você ver que como não é tão fácil convencer uma mulher. Porém, a mulher em um versículo só, ela come da pome. Ela entrega e ele come. O poder de influência feminina é algo muito forte. E é algo que a mulher precisa entender. Por quê? Um homem influenciado por uma mulher sábia, ele cresce. Olha onde Esther chegou. Olha onde o rei, esposo da Esther, chegou. Qualquer mulher sábia influencia seu marido para o bem. Provérbios 31 vai falar que o marido da mulher sábia, ele é um homem respeitado por todos. Já o poder de uma mulher que influencia para o mal, olha os exemplos que a gente tem na Bíblia. A gente tem Amã, lá no livro de Esther, que a própria mulher dele deu a ideia dele construir uma forca para o inimigo. E quem foi enforcado nessa forca foi ele mesmo. A gente tem Jezabel, que influenciou negativamente Acabe. E você vai ver que ele morreu de uma morte terrível. Você vai ver Eva, que entregou uma maçã influenciando seu marido a comer. E olha onde que a gente está até hoje. Poder de influência feminina é algo absurdo. Isso que é tão importante. O homem trata bem essa mulher. E essa mulher trata bem esse homem. Para eles dois poderem crescer. De uma forma boa, benéfica. Trazendo virtudes à família. Então, continua. Aí você vai ver, a mulher responde, a cobra afirma, e aqui fica naquilo. Mas, se você sabe aquilo que Deus disse, você não pode trocar por aquilo que os bichinhos estão falando. Por quê? Você vai ver que aqui, Satanás, ele chega tentando distorcer o que Deus disse. A gente vai ver isso várias vezes na Bíblia, mas a gente vai ver isso bem claramente em Mateus 4. Mateus 3 e 4. Em Mateus 3, Jesus é batizado. E é assim que ele sai do batismo,
Deus fala, este é o meu filho amado. Mateus 4, Satanás vai tentar Jesus no deserto. E aí ele chega para Jesus e fala assim, mas se tu és o filho de Deus, se realmente você é filho de Deus, olha como Satanás pega algo que Deus tinha confirmado e ele distorce. Por quê? Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, é enganador. Então tudo que você vê que tem mentira, você sabe que não é de Deus. Então isso é uma coisa que você tem que se atentar. Vamos seguir. Deus disse, vocês comeram e tal. A mulher viu que era boa e tal. A pessoa como seria bom entendimento. Lembra que eu já falei da ingratidão no vídeo passado? Tinha tantas frutas, para que pegar aquela? E ele pensou como seria bom, ela apanhou, comeu, entregou para o seu marido, comeu. Versículo 7. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Olha um pontinho aqui. Ela comeu, entregou para o marido, comeu. Os olhos deles se abrem porque eles são um só corpo, uma só carne. Quando os dois pecam, aí rompe. Aí rompeu. Se Adão tivesse na ligação de falar assim, opa, por que você está conversando com uma cobra? Que história é essa que está conversando com a cobra? Ainda poderia haver a solução, a gente não sabe o que aconteceria. Porém, Adão não sabia nem onde estava andando a mulher dele conversando com cobra, gente. Isso também nos leva a crer que o homem tem que saber quem são as nossas amizades. Porque a gente, mulher, a gente é fantástica, a gente é incrível. Porém, tem um pequeno detalhe. Quando a criatura se torna tua amiga, você já não percebe. Você percebe as amigas do teu marido. Você avalia porque não são suas amigas. Mas quando é sua amiga, a gente se lasca toda. Por quê? Porque baixou a guarda já deu ruim. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo ligado no Senhor, porque é Ele que nos dá o discernimento do que é cobra e o que não é cobra. Continua. Naquele dia, 7. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim. Fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Olha quanta coisa a gente consegue pegar aqui. Deus passeava com o homem. Passeava. Tem noção? Todos os dias Deus vinha passear, conversar, bater um papo com o homem. Tem um lugar mais perfeito do que esse? Isso é o que a gente tem que ter muito cuidado. Lugares perfeitos nos tornam confortáveis e o conforto faz a gente errar. Quer ver outro detalhe? Adão estava ali perfeito com Deus. Mas não observar. Provérbios fala assim, Salomão em Provérbios fala assim, a soberba precede a queda. A confiança precede a queda. Se confiar demais vai dar ruim. Outra pessoa que confiou demais foi Davi. Confiou demais e não foi fazer o que tinha que fazer. A Bíblia fala que na época que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar. E quando ficou, deu ruim que deu, que ele caiu com Batseba. E quando a gente chegar lá em Davi, você vai entender. Então, o conforto, o confortável nos leva a cair, nos leva a pecar, nos leva a errar. Isso a gente tem que ter muito cuidado. E outra também que a gente pode pegar aqui desse texto, que é algo fácil para você pegar, Deus vira para o homem e fala: Onde você está? Não é que Deus não sabia, era óbvio que ele sabia. Deus, quando pergunta as coisas para a gente, não é. É para a gente refletir no que a gente vai responder. Quando Deus faz a pergunta para Jacó: Qual é o teu nome? Você acha que Deus não sabe qual é o nome dele? Só que Deus quer que saia de dentro de você, para você, porque você precisa pensar no que você vai falar. E quando você pensa, muitas vezes você não pensou antes, você pensa ali e fala: Caraca, agora eu entendi. Entendeu? Vamos lá. Outra coisa que ele fala. Ele fala assim, por que você comeu? Não, pro homem.
Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Aí o homem diz, a mulher, olha como é que isso vem lá de trás. Ele joga a culpa, mas foi a mulher que o senhor me deu. Daqui, duas coisas. Primeiro, a mulher que o senhor me deu. Nosso problema de nunca aceitar nossas culpas, a gente joga para outro. Ah, Grazi, eu aceito. Aceita porque você aprendeu, porque antes você não aceitava. Nossa natureza adâmica é de empurrar a culpa para outra pessoa. Já começa assim. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura, você precisa mudar. Aceita suas culpas. Então já como assim, ele joga para ela e a Eva joga para a cobra. Você vê que uma joga para o outro, tá? Outra coisa, que eu ia falar aqui. Ah, tá. Só aqui no Gênesis, em Gênesis não, só em Adão e Eva que Deus cria um homem e uma mulher, tá? Pra gente aprender que casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher, é hétero, é um homem e uma mulher, ele não colocou duas mulheres, não colocou dois homens. Em falar nisso, tem uma linha aí que fala que existiu uma Lilith antes de Eva. Gente, não. O que vale é o que está na Bíblia. E outra coisa também que a gente vê é monogâmico. Ah, tá. Por quê? Porque você vai ver depois você vai ver na Bíblia, no livro de Gênesis também, que eles começaram a pegar várias mulheres. Isso é cultural da onde eles moravam. Um homem podia ter várias mulheres e em alguns países ainda podem, porém tem algumas regras. Só que isso não é bíblico. E todas as vezes que você vê que tinha várias mulheres, dava ruim, porque não é bíblico. Tudo aquilo que é bíblico vai dar certo. Então, já pega essa também. E aí você vai ver 14. Então o Senhor Deus disse. Depois eu falo. Então o Senhor Deus disse à cobra: por acaso você fez? Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se rastejando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar outra vez terra. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos, e o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Agora vamos pegar aqui. Quando Deus castiga, abre um parêntese gigante aqui, Grazi falando. Eu acho que os animais têm algum tipo de percentual de culpa nesse caso aqui. Satanás entra na cobra, ok. Mas, se não fosse algum tipo de permissão, Deus não, jamais, sendo justo do jeito que é, jamais iria cobrar da cobra. Isso é um parêntese que eu abro o meu. Algo que você precisa analisar. Nem sempre a gente vai ter as respostas, porque a gente só tem as respostas daquilo que Deus quer que a gente saiba. Mas enfim, segue. Aí ele fala para a mulher que a sua dor... A gente sabe da história da cobra. Grazi, como é que é a cobra? Gente, não sei, não estava lá. Não sou dessa época. Entendeu? Não sei como é que era a cobra. Também não gosto de cobra, não gostaria de saber. Então deixa ela lá e eu aqui. Tá? A gente sabe que ela, se Deus fala que agora ela vai rastejar, porque antes ela não rastejaria. Pensa só nisso, tá? Enfim, aí ele fala que vai ser inimigas umas das outras, e assim também serão inimigos da sua descendência, a gente já sabe. E vai, pra mulher, vou aumentar o seu sofrimento. Significaria o quê? Que a mulher não sentia dor? Não, mas ele fala que vai aumentar. Eu só posso aumentar algo que já existe. Então a mulher sentiu algum tipo de dor? Sim. Só que, no caso, como ele fala, vai aumentar, que a coisa vai ficar pior. Outra coisa, eu gosto dessa parte. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Por isso você entende, volta pro casamento original. Por isso você entende que muitas mulheres fazem tudo por esse marido. Por quê? Porque a Bíblia fala, você terá desejo de estar com seu marido, ele a dominará. Então é óbvio
As mulheres são presas aos homens, sim. Porque quando a gente se apaixona, a coisa dá ruim. Outra coisa para Adão. Você fez o que sua mulher disse, comeu da fruta que eu proibi. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Aí fala, você terá de trabalhar duramente a vida inteira. Não é que o trabalho veio aqui não, gente. Lembra de Gênesis 2,15? Ele deu trabalho lá em Gênesis 2,15. Agora, quando ele fala duramente, aí sim, a coisa também aumentou a proporção. Aí ele fala, duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento. Ela lhe dará mato e espinhos, coisa que não existia. E você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza alimento. Isso até que você volte para a terra, porque dela você foi formado. Né? E aí ele fala, aí o homem pôs na mulher o nome de Eva, porque por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E aí sim o Senhor faz pele de roupas de animais para Adão e Eva para se vestirem, porque antes eles não, eles eram imortais, certo? Aqui começa o primeiro derramamento de sangue, porque Deus precisa matar para fazer a pele de animal. 22. Então o Senhor Deus disse o seguinte, a gente já está quase terminando. Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Lembra que eu falei lá atrás que existia a árvore do bem e do mal e a árvore da vida? Porque se ele come a árvore da vida depois de estar em pecado, ele morreria eternamente. Consegue? E aí, olha o cuidado de Deus. Pega essa. Mesmo o homem pecando, em pecado, mesmo o homem errou com ele, olha que ele continua cuidando, porque isso é a essência de Deus, não é a essência do homem. O homem não. Ah, você falhou comigo, agora você vai se lascar. Não, a essência de Deus, ele não muda. Então, mesmo o homem errando com ele, ele continua cuidando do homem. E quando a gente chegar lá em Samuel, se Deus permitir, a gente chega a Samuel, a gente vai ver isso novamente. Tá? De uma forma bem explícita, mas óbvio que em toda a Bíblia tem isso. Mas a gente vai ver de uma forma bem explícita também. Agora se tornou como um de nós. Tá. Por isso, 23. O Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra a qual havia sido formado. Deus expulsou o homem no... Perdão. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Fechamos o capítulo 3. É lindo, né? É lindo entender a palavra de Deus. Tem dúvida? Coloca a dúvida no comentário, me manda para poder te responder. Eu espero de coração que esse estudo esteja te ajudando a entender um pouquinho da palavra de Deus, para que você possa, assim, ampliar os horizontes e abrir sua caminhada aí, parar de falar, eu não conheço nada, eu não entendo nada, e a gente está aqui para te ajudar. Que Deus te abençoe e te espero na próxima aula. Paz.